Amém. Glória a Sobreviver. Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Ele cuida de mim, ele cuida de ti. Sobrevivi adorando, sobrevivi glorificando. Amém. Curvem suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer porque essa tarde nós estamos aqui te buscando em espírito e em verdade, Pai amado. Então, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que tu possa tocar no coração de cada um que está ouvindo essa ministração neste momento e que possa também me ungir para que eu possa falar de ti e não falar apenas aquilo que o meu coração quer, e sim que eu possa falar as palavras que tu queres que eu ministre nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste sábado eu estou aqui no litoral, onde a internet oscila muito, então, assim, eu não consegui realmente trazer todos para participarem presencialmente aqui comigo, mas em nome de Jesus estamos aqui unidos para compartilhar a palavra do Senhor, aprender da palavra do Senhor. Nós estamos, vamos compartilhar aqui a tela novamente. Nós estamos na campanha SB Fé Emoções Saradas por Cristo, onde nós iniciamos no dia 12 de setembro e encerraremos no dia 17 de outubro, próximo sábado. Então, aqui no site sbf.blog.br, você terá acesso aos propósitos de Deus em nossas vidas. Tem também o link para que você possa acessar as ministrações ao vivo pelo Zoom, às 17h30, todo sábado. E também nós temos o certificado. Eu participei da campanha SBF Emoções Saradas por Cristo. Se você estiver participando e também quiser o certificado, é só entrar em contato conosco, que eu enviarei no WhatsApp ou no e-mail de vocês. Amém? Aqui no nosso site nós também temos o blog, e nesse blog você terá acesso a todas as ministrações, tanto desse sábado que eu já postei, como dos sábados anteriores. Amém? Então, é isso, vamos começar. A leitura de hoje está no livro de Esté, onde eu destaquei o versículo Esté 4:14. E o nosso tema da tarde de hoje é: você está onde Deus preparou para você estar. Aceite os planos do Senhor para a sua vida. Por que esse tema? Porque às vezes nós estamos em alguma situação e nós não entendemos qual é o propósito de Deus naquele momento, naquele lugar. Mas as nossas orações diárias precisam ser: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque eu não preciso clamar o porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? E sim, para quê? Senhor, o que que tu queres, né, da minha vida, para que eu possa realmente mostrar o porquê que eu estou neste lugar. Né? Então, isso é o que é importante, que Deus possa realmente tocar no nosso coração e abrir a nossa visão espiritual. Amém? Pois é, então, no livro de Esté 4:14, diz: porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, né? Então, Esther, vamos falar um pouco da história de Esther. Eu vou contar, né, todo o livro de Esther, são 10 capítulos, mas de uma forma muito resumida. Depois eu sugiro que vocês assistam o filme de Esther, logo no final deste blog, desta devocional, vai ter o link do livro, do filme, né? Que eu aconselho que vocês assistam para que vocês possam entender muito mais, muito melhor a ministração desta tarde. Esther, uma jovem órfã criada pelo seu tio, Mordecai, ou dependendo da tradução, Mardoqueu. Após um banquete, quando a rainha Vasti, que era a esposa do rei Assuero, né, lá da Pérsia, recusou-se a apresentar-se diante do rei e dos nobres para ser exibida ao rei Assuero. E o que esse rei fez? A destituiu do cargo de rainha e elegeu uma nova rainha. O que estava acontecendo? Havia um banquete, 7 dias de festas, nobres estavam ali bebendo há uma semana e já
né, todos embriagados, foi sugerido ao rei que pudesse trazer a sua melhor joia, a sua joia preciosa. E era a rainha Vasti. A Vasti, ao saber que ela seria simplesmente exibida para nobres, né, bêbados, ela recusou-se. Mas isso foi uma afronta não apenas para o rei, mas para todos os homens que disseram o seguinte: se não fizermos nada, se o rei não fizer nada, né, com a rainha Vasti, todas as mulheres vai se achar no direito de recusar uma ordem, né, uma ordem do seu esposo. E com isso, o rei Assuero a destituiu do cargo, ela voltou para o seu reino e ele precisava de uma nova rainha. Então, o que foi feito? Todas as jovens do reino, né, foram convocadas e após um ano de tratamento de beleza, chegou o grande dia, né? E a judia Adassa, que o seu tio Mardoqueu aconselhou que ela colocasse um nome persa, se apresentasse ao rei Assuero com um nome persa e que não dissesse a ninguém, pelo menos naquele momento, que era judia. E ela apresentou-se como Esther, que significa estrela. E ao apresentar-se ao rei Assuero, ela não fez nada de especial, né? Mas ela, com a sua delicadeza e com a sua formosura, e também por ser plano de Deus, ela agradou ao rei e ela foi escolhida e ela foi eleita a nova rainha da Pérsia, né? E então, por quê? Porque já estava dentro dos propósitos do Senhor. Já Mardoqueu, né, judeu, fiel ao Senhor, ele recusou-se a curvar-se diante de Amã, que era o conselheiro do rei Assuero. Sim, o rei Assuero tinha esse conselheiro, como todos os reis tinham naquela época, e esse Amã, ele era muito presunçoso, muito vaidoso, ele sempre gostava de sair às ruas, né, montado em seu cavalo, e ele exigia que todo o povo se curvasse a ele. Mas os judeus, aqueles que servem ao Senhor, não se curva a ninguém a não ser o nosso Deus. E ele não se curvou, manteve-se, né? Manteve-se ereto. E isso foi assim, aplacando assim, a ira, né, do Amã. Amã foi ficando irado contra esse judeu e contra toda a nação judia, mas todos os outros estavam ali obedecendo a ordem desse conselheiro, exceto Mardoqueu. Então, o que é que o Amã fez? Totalmente irado, armou uma armadilha contra não apenas Mardoqueu, mas todo o povo judeu, né? Ele persuadiu o rei, né, a decretar a destruição de todo o povo judeu. Mardoqueu, então, assim, desesperado, ele foi à frente do palácio, vestiu-se, né, de sacos de cinza, e ele clamava: por quê? Por quê? Com as suas emoções totalmente descontroladas, desesperado, né? Então, assim, ele era um homem temente ao Senhor, mas naquele momento ele não foi sábio, ele simplesmente deixou todas as suas emoções aflorar e ficava: por que, Senhor? Por que, Senhor? Só clamando, clamando em alta voz em frente ao palácio. É óbvio que Esther, né, soube do ocorrido através ali dos seus criados, e ela deu um jeito de aproximar-se desse tio, e o que ela falou? Tio Mardoqueu, fale para todo o povo judeu jejuar durante 3 dias de comida e bebida e orem ao Senhor. Eu farei o mesmo, as minhas servas farão o mesmo. Em seguida, eu irei falar com o rei. Porque naquela época, uma rainha não podia apresentar-se ao rei sem que tenha sido chamada. Porque se ela fizesse isso, o que ia acontecer? Ela morreria. Isso era a lei na época. Então, ela simplesmente agiu, né, como uma mulher de Deus. Se perecer, pereci. Se morrer, morri, mas eu farei a minha parte. Só que antes de você fazer a sua parte, antes de você realmente enfrentar os desafios, busque ao Senhor, ore ao Senhor, jejue, entregue-se ao Senhor. Foi isso que ela fez por 3 dias. E aí ela pediu que todo o povo judeu jejuasse e orasse juntamente com ela, para que ela não perecesse e que o seu pedido pudesse realmente ser aceito. Então, mas ela estava realmente confiando, era nessa proteção do Senhor.
E aí, o que que a Esther fez? Ela buscou, né, ela foi até o rei, ela preparou um banquete, convidou o rei e convidou Amã para que viesse a esse banquete. O rei, então, se agradou, né, da Esther e disse sim, que iria, e que até a metade do seu reino a daria. E ela fez um banquete, e nesse primeiro dia não falou nada, ela o convidou pela segunda vez, e sim, nessa segunda vez ela falou: o único pedido que eu tenho ao meu Senhor, ao meu rei, é que não acabe com a minha vida, é que não me destrutifique, né? Enfim, que eu não quero morrer. E ele, sem entender, ela explicou todo o decreto a qual Amã tinha planejado contra o povo judeu, e ele, então, irado, e ele, né, ordenou que Amã fosse enforcado. Por que enforcado? Porque Amã tinha preparado uma forca para o seu maior inimigo, que era o Mardoqueu. E aí, ou seja, sabe aquele ditado, o feitiço vira contra o feiticeiro? Exatamente isso. A forca que ele preparara para o Mardoqueu, ele foi enforcado nela. Mas, enfim, então, como o decreto contra os judeus era um decreto real, selado com o anel, não poderia ser destituído, não poderia ser revogado. Então, o que que o rei fez? Fez um novo decreto e foi, né, realmente espalhado para todas as províncias, dizendo que os judeus poderiam defender-se. Né? E o dia escolhido, na verdade, Amã tinha usado assim, os adivinhos para tirar sorte, qual que seria o dia da destruição do povo judeu. Foi escolhido o 13º dia do mês de Adar. E nesse mesmo dia, o povo judeu poderia lutar, agora com esse novo decreto, né? Lutar para defender a sua nação e não ser destituído como era, né, o primeiro decreto. E essa nação ainda poderia ainda reter os bens como despojo de guerra, né? E realmente nesse dia tiveram muitas mortes, né? Foi uma batalha sangrenta, mas o povo judeu pôde honrar a sua nação. Depois que tudo encerrou, né? Mesmo com muitas mortes de ambos os lados, mas o povo judeu está aí firme até hoje, né? E Mardoqueu também foi honrado como conselheiro do rei. A rainha Esté também recebeu honras porque ela poderia reinar, né, juntamente com seu rei, e com certeza o seu rei se sentiu muito mais feliz ao lado da sua rainha reinando e também com o seu conselheiro Mardoqueu. É uma história muito bonita, é uma história longa, vale muito a pena você assistir para que você possa viver as emoções de cada capítulo, de cada cena, porque realmente é muito impactante. Mas diante de toda essa história, tem muitas lições que podemos tirar para as nossas vidas. E são essas lições que fazem parte realmente da ministração dessa noite. Então, vamos lá. Essa foi a história de Esther, de forma bem resumida, mas dessa história temos muitas lições a aprendermos. De cada capítulo eu escolhi um versículo para aprendermos que em cada momento da nossa vida sempre temos o que aprender. As experiências podem ser nossas, mas se pudermos aprender com as experiências alheias, teremos sabedoria de conduzir nossas vidas para a direção mais assertiva que pudermos. Então, no primeiro capítulo, eu escolhi o capítulo 1, versículo 9, onde ele falava ainda da rainha Vasti. A rainha Vasti, ela sabia da sua posição no reino, né, mas ela recusou-se a apresentar-se ao rei. Todos nós temos responsabilidades a cumprir, mas nem sempre nós queremos. E devemos ter ciência que, se não cumprirmos nossas responsabilidades, poderemos colher também situações que não sejam muito favoráveis, né? Porque toda colheita é fruto de uma semeadura. E ela não foi sábia. E ela, mesmo que ela ache que não era justo, ela não queria ser exibida, ela poderia ter tido todos os motivos, como às vezes eu também tenho meus motivos, você também tem os seus motivos, mas nós temos que saber como conduzir
inclusive aquilo que nós estamos achando que não é justo. Mas a nossa sabedoria tem que vir em primeiro lugar para que possamos realmente manter a nossa posição, né? E com isso, nós não podemos deixar que as nossas emoções descontroladas, nós possamos perder as nossas bênçãos por causa disso. Amém? Então, nós não queremos ter finais devastadores, como teve a rainha, né, Vasti, que ela teve que ser destituída do cargo e voltou para o seu reino. Já no capítulo 2, 17, o versículo que eu escolhi foi: o rei gostou mais de Esté do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele colocou nela uma coroa real e tornou-a a rainha em lugar de Vasti. Esté foi escolhida pelo rei, mas ela queria ser escolhida? Ela fez algo especial para isso? E nós também fomos escolhidos pelo Pai para uma obra, para o reino dele, querendo ou não. Porém, ao sermos chamados, devemos sim receber a coroa da nossa missão e seguir em frente, fazer a diferença, deixar Cristo brilhar e exercer seu papel de cristão. Então, se você está em alguma situação, se você está em algum lugar, mesmo que você não tenha nada, tenha feito nada, mas você está ali, então receba do Senhor: Pai, o que eu preciso fazer? Qual é a minha missão? Receba e esteja no lugar que Deus preparou para ti. Amém? Já no capítulo 3, eu escolhi o versículo 10. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a Amã, o inimigo dos judeus, filho de Hamedá, descendente de Agag, e lhe disse: o que eu quero trazer com isso, né? O rei Assuero deu seu anel real ao conselheiro Amã, que o usou indevidamente para destruir o povo judeu. Quem você tem de conselheiro ao seu lado, né? Para quem você conta seus segredos? Para quem você está confiando cegamente, entregando o seu poder, sua autoridade, suas responsabilidades, delegando o que de fato é a sua função? O que é seu, assuma e não perca a sua bênção por confiar no outro, o que Deus deu e confiou a você. Amém? Já no capítulo 4, eu já comentei com vocês logo no início: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a tua casa e a casa do teu pai perecerá. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Pois é, Esté, quando a rainha soube do que ocorrera, que o seu povo seria destruído, ela conseguiu entender: nossa, por que então eu fui escolhida? Será que é para esse tempo? Deus, realmente, se Esther, através do livre-arbítrio, se Esther não tivesse posicionado, se não quisesse realmente fazer a sua função naquele momento, quantas vezes você sabe o que você tem que fazer e às vezes você não faz, né? Deus conta com você, da mesma forma que Deus contou com Esther. Caso a Esther, com o livre-arbítrio, ela tivesse dito não, óbvio que não era propósito do Senhor destruir o povo judeu, e ele sim ia dar o livramento ao povo de alguma forma, mas ele decidiu contar com Esther, como ele também decide contar comigo e com você para os propósitos dele. Amém? Então abra-se e receba a bênção do Senhor. Tá? Deus também livraria o seu povo, pois Deus tem uma aliança com uma nação, mas ele preferiu contar com Esther como ele prefere contar comigo e com você. E ela falou: se morrer, morri; se perecer, pereci. E ela foi adiante em seu propósito. Já no capítulo 5, 4, respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Então ela, sábia, depois de 3 dias de jejum, foi, preparou esse banquete e convidou o rei, né? Porque ela, para apresentar-se, ela jejuou. E nós devemos saber como falar, quando falar, em que situação. Primeiro, agradar, né? Primeiro, deixar esse homem, o patrão, o professor, o amigo, os filhos, numa situação confortável, para depois ter a sabedoria de falar e de fazer o seu pedido. Foi assim que ela fez, de forma sábia, e o pedido dela foi concedido. Já no capítulo 6, eu escolhi o versículo 6 também. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar?
E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Esse também é um outro erro que nós caímos se nós não, né, tomarmos cuidado, que é uma vaidade, né? O rei Assuero queria honrar Mardoqueu por ter lhe salvo sua vida em um envenenamento, uma tentativa de envenenamento, né, ao rei Assuero, enfim. Mas Amã não sabia, né, que o rei Assuero queria honrar o seu inimigo. E aí ele achou que todas as honras seriam para ele, para si. Ele, todo presunçoso e muito vaidoso, ele escolheu as melhores honrarias e teve que caminhar pelas ruas da cidade honrando Mardoqueu. Ou seja, Mardoqueu ia vestir a capa real, ia poder andar pelas cidades montado no cavalo real, e o rei Assuero achou uma boa ideia, mas ele falou: então vamos honrar o Mardoqueu, e o Amã teve que se humilhar ainda puxando esse cavalo, né? Honrando o Mardoqueu. Ou seja, as honras que nós devemos esperar é do Senhor. Então, assim, não procure, não busque as honras aqui na terra, porque essas honras podem realmente te levar a uma destruição, e a vaidade, sabe, pode realmente destruir o seu relacionamento com o Senhor. Já em Esther 7, eu escolhi dois versículos, o 6 e o 10. Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Como eu falei logo no início, né? Amã, após a sua humilhação, fez uma forca para o inimigo e, após ser desmascarado pela rainha, foi enforcado. Ou seja, o que aprendemos? Não devemos tentar fazer justiça com nossas mãos e muito menos planejar vinganças, armadilhas, pois Deus não nos trouxe a esse mundo com propósitos malignos. Oremos pelos nossos inimigos, pois a nossa luta são contra as potestades do mal, e aquele que te machucou está carente da misericórdia de Deus. Ele está perto de você, então cuide dele, né? Hoje, Jesus, quando ele veio trazer amor. E aí ele fala: ore pelos seus inimigos. Se tem um inimigo perto de você, cuide dele, porque é isso que Deus espera de você, e não justiça com as suas próprias mãos. Amém? Vingança, armadilha, vai te destruir e não destruir o seu inimigo. Já em Esther 8, eu escolhi o versículo 17. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado dele, né? Já em Esther 8, assim, havia um alívio, ou pelo menos uma esperança, e os judeus tinham certeza de sua morte. E agora? Eles podiam lutar por sua sobrevivência. Então, meu irmão e minha irmã, com Cristo, sempre temos a certeza da nossa vitória, pois Ele está conosco, mas devemos lutar, renunciar, buscar as armas espirituais para vencermos as batalhas e glorificar a Deus em todo o tempo. Estamos chegando quase no final dessa linda e vitoriosa história. Sim, vitoriosa, pois os judeus comemoraram a sua vitória. Os judeus comemoraram a sua vitória e, pois apesar de muitas perdas, a nação pôde se defender e perpetuar sua espécie. Nossos inimigos vencemos com jejum e oração, com louvores e ações de graça. Oferte, ajude o próximo, doe-se, limpe seu guarda-roupa. Estamos vivendo o tempo de pandemia, onde há muita gente precisando de você. E, finalmente, em Esther 10, é o momento da dupla honra. Mardoqueu tornou-se conselheiro do rei. A rainha pôde reinar ao lado do rei, e Assuero, pela primeira vez, sentiu-se em paz e feliz por ter sido justo, pois, com certeza, ele vivia com um coração vazio e com as bênçãos da sua sábia esposa. E agora, com um conselheiro abençoado por Deus, ele pôde reinar feliz. Já no capítulo 10, eu escolhi o versículo 3, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Amém? Então, glória a Deus por isso. Nós vamos louvar ao Senhor, buscar ao Senhor, e a honra
é do Senhor. Então, aceite o propósito de Deus na sua vida e Deus lhe dará dupla honra. Amém? Aqui tem 2 trechos da história aqui de Esther, que eu deixei aqui no blog. Tem também um louvor da Célia Sakamoto, que realmente ela fala da história de Esther e ela compara como? Ela diz que a igreja, né, que a igreja preparada deve ser escolhida pelo rei. Amém? Que a paz do Senhor esteja convosco, uma semana abençoada em nome de Jesus.